noite, Marhubs! Estamos aqui em mais uma live hoje do Marhub e hoje com um tema muito especial, mas antes eu tenho alguns avisos, né? Aqui no Marhub, se você não sabe, nós somos uma comunidade criativa, focada em arte, em criatividade e em empreendedorismo. Nós temos vários conteúdos, tanto aqui no Instagram quanto no nosso YouTube, sobre isso, sobre arte. Então aproveita bastante. Outra coisa, a gente tem um e-book gratuito sobre criatividade para você, com vários links para os vídeos no nosso YouTube. E a gente também tem o calendário criativo, gratuito também, é só escrever para a gente e baixar, tem também no link da bio, em que a gente mapeia todas as atividades, todos os eventos em diversos nichos, em diversas artes do Brasil e do mundo, para você ficar antenado aí no seu calendário criativo. E além disso, nós temos 2 cursos focados na cor. A cor que é um grande desafio para qualquer artista, qualquer criativo, né? Independente se você está pintando um quadro, você está desenhando, você está fazendo uma escultura, uma ilustração, você está fazendo um design de interior de uma casa ou de um local comercial, vai chegar algum momento em que você vai precisar colorir aquilo. Então, esses 2 cursos nossos, o Paleta Emocionante e o Cor no Ambiente, eles vão te ajudar a desenvolver paletas que impactam, paletas que trazem um conteúdo focado aí na psicologia e no significado da cor. E hoje nós estamos muito inspirados aí com esse tema da cor no ambiente, o tema do nosso último curso lançado. Fizemos várias palestras em faculdades sobre isso, trazendo a importância de se entender aí o espaço onde a gente vive. E hoje a gente vai conversar com uma super convidada, Ana Paula Guedes, sobre um tema muito interessante que é a neuroarquitetura, mas trazendo um pouquinho para o nosso ambiente da arte e no ambiente criativo. Não puramente artístico em si, mas um ambiente em que suscita e precisa de criatividade. Então eu vou chamar a Ana aqui. Boa noite. Oi, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá, deixa eu só ajustar aqui. Isso. Queria te agradecer por ter aceito aí o nosso convite de participar aqui desse papo aqui com o pessoal da comunidade criativa Marhub. A gente ficou muito assim interessado, né, nesse tema, e eu acabei fazendo várias palestras também em faculdade sobre a cor no ambiente, né? E eu acredito que os conceitos aí da neuroarquitetura, eles vêm assim para agregar ainda mais no nosso papo, né, sobre como é que a gente pensa, né, o espaço, né, que a gente vive, e principalmente o espaço em que tem que suscitar, né, a criatividade, suscitar assim pensamentos diferentes, né, a gente se desenvolver, a gente estar bem, né, um local de bem-estar para o nosso dia a dia. Então eu vou começar te perguntando quem é a Ana e como é que a neuroarquitetura entrou assim na sua vida. Bem-vinda. Primeiramente, então, boa noite a todos. Quero agradecer seu convite, Marcela. Obrigada. E agradecer a cada um de vocês que, a partir de agora, né, Marcela, vai estar dedicando um pouquinho do tempo, né, para a gente compartilhar junto conhecimento de neuroarquitetura e arte, né? Então, Exatamente. eu sinto muito feliz, muito honrada de estar aqui nesse momento com vocês. Bom, falando um pouquinho de mim, então, eu sou Ana Paula Guedes, eu sou arquiteta e urbanista em meu escritório na obra Arquitetura. Eu atuo com ênfase em consultoria em neuroarquitetura. E na área de ensino, como professora também de neuroarquitetura. Também eu sou especialista em neurociência, sou especialista em marketing e comunicação e também em projetos de ambiente corporativo. Eu sou também idealizadora do GENARC Brasil, que eu vou falar um pouquinho dele depois, que é o nosso grupo científico de neurociência e arquitetura do Brasil, é o @ que eu entrei aqui o perfil, na live. Eu sou professora do curso de pós-graduação em neuroarquitetura da UNOESP, da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Também
sou professora do curso de Neurociência Aplicada ao Ambiente Construído dentro da pós da PUC Minas. Sou coautora do livro Neuroarquitetura e Neurociência no Ambiente Construído. Também sou ANFA Educator. E a ANFA, gente, é a Academy of Neuroscience for Architects, é a Academia de Neurociência para Arquitetura, de onde tudo começou, e a gente também vai falar rapidinho sobre isso aí no nosso bate-papo de hoje. Bom, a minha trajetória, né, que você perguntou, Rafaela, da neuroarquitetura, ela começou em 2016. Foi meu primeiro contato com esse tema, e nessa ocasião me apaixonei e não larguei mais. Então, em 2018, eu iniciei um grupo de estudos aqui em Belo Horizonte, um grupo presencial. Belo Horizonte é minha cidade natal e onde eu também moro atualmente. Depois disso, a gente lançou o IBNAC, que era o Instituto Brasileiro de Neurociência para Arquitetura, em 2019. Aí eram workshops presenciais, vieram várias pessoas do Brasil todo, de norte a sul, mas a gente teve que parar esse projeto em função da pandemia. E foi quando surgiu o Genarc Brasil, que eu falei com vocês agora há pouco. Aí a gente não queria que fosse simplesmente aulas gravadas, a gente queria uma interação, ainda que fosse online. Então, eram reuniões mensais, online, 100% ao vivo, né? Com o nosso propósito de uma construção coletiva em neurociência e arquitetura. Então, através desse ambiente de aprendizagem, então, mais humanizado, mais colaborativo e mais científico ao mesmo tempo. E para isso, né, a gente tem uma equipe interdisciplinar, temos um nudólogo, um neurocientista, uma mestre em metodologia científica, um design de experiências, uma intérprete de Libras para atender a comunidade surda. Legal. Então, é bem interdisciplinar a nossa equipe. Então, e um caminho, Ana, muito longo, né? Você vê assim, que você falou 2016, né? Que você vê que todo o seu caminho, você disse, o livro, os workshops, né? Os encontros, todos com esse foco realmente, né? Da neuroarquitetura. Agora, para a gente entender assim, um pouquinho melhor, o que seria a neuroarquitetura que o diferencia da arquitetura e traz as questões da neurociência, mas na prática, o que seria isso? Bom, então, assim, primeiramente, se a gente pegar o nome neuroarquitetura, né, de uma forma assim, simples, é neurociência aplicada à arquitetura, igual neuromarketing, neurociência aplicada ao marketing, e assim vai. Mas eu tenho uma definição, né, de arquitetura, de neuroarquitetura, que ela é arquitetura, sim, com certeza, né? Mas ela é fundamentada na aplicação da neurociência, com foco no ser humano e possibilitando a ele experienciar esse ambiente construído, que, por sua vez, esse ambiente vai promover uma modulação do nosso sistema nervoso, né, a modulação do sistema nervoso desse usuário, no caso, e essas interferências, esses estímulos projetuais que nós trazemos, né, são de uma forma intencional e, ao mesmo tempo, científica, gerando saúde e bem-estar para esse usuário. Então, na prática, nós pensamos, como que nós podemos fazer isso? Eu tenho o design baseado em evidências, que eu vou me apropriar, entre aspas, de estudos, pesquisas científicas de neurociência aplicada à arquitetura, né? Então, quando a gente fala de neuroarquitetura, então tem que lembrar que esse neuro é da neurociência, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Ou então, a gente pegar e fazer as pesquisas, estudos, utilizar os equipamentos da área de saúde, um eletroencefalograma, um eye tracking, que é muito usado no marketing, ressonância magnética, medir condutância da pele, usar os equipamentos e fazer as medições, porque esses são wearables, né, são equipamentos portáteis, que a gente pode, então, se movimentar no ambiente e gerar dados de áreas, quais as áreas do nosso cérebro, né, são afetadas durante aquele experienciar. Então, basicamente, é dessa forma. E só, Marcelo, quando eu enfatizo a questão da neuroarquitetura, a neurociência é muito disciplinar. Então, é muito interessante trazer a psicologia, outras filosofias, como a fenomenologia, conceitos como
design biofísico, né? Então, a gente traz ciência, traz conceitos, traz filosofias, mas que se complementam e é muito bem-vindo, sim, que é muito interessante, mas quando a gente fala de neuroarquitetura, eu tenho que ter uma pesquisa, tem que ter, né, uma justificativa de uma aplicação da neurociência naquele estudo, ou naquela evidência que eu vou me apropriar. Entendi. Então, são estudos científicos comprovados em que a forma como você trata do ambiente ou dispõe o ambiente vai ter uma interferência direta no bem-estar daquela pessoa que está morando ou trabalhando ali, que está convivendo naquele ambiente, comprovadamente. A gente fala bem-estar porque o objetivo, logicamente, é esse, seja positivo, mas os ambientes também podem gerar, né, um mal-estar, digamos, né? Mas, lógico, o objetivo é bem-estar, que vai gerar saúde, então vai impactar no nosso comportamento, no nosso cérebro, exatamente isso, né? Para quem está trabalhando. E a gente está falando de quê, assim, Ana? A gente está falando da iluminação, da cor, da amplitude. Como é que, assim, na prática, a gente começa a pensar um ambiente para trazer esse conceito da neuroarquitetura? Bom, por exemplo, você vai fazer, então, um projeto, você vai pensar ele como uma atmosfera projetada, porque você capta, né, esses estímulos projetuais pelos seus sentidos. Então, é a visão, audição, olfato, que está muito associado ao paladar, o tato, né, o sistemático, enfim. Então, quando você está no ambiente, igual no nosso caso aqui, que a gente já falou um pouco sobre a cor, né? Quando eu tenho uma cor no ambiente, vai depender de um contexto, porque não é só a cor que vai estar ali. Agora, quando eu vou mensurar, eu posso, e devo, para eu ver o impacto desse estímulo, se eu quiser avaliar a cor, eu isolar essa variável. Como que eu isolo essa variável? Mais fácil eu isolar numa pesquisa dentro do laboratório. Entendi. Porque eu posso, de repente, mostrar imagens de uma fachada, de uma cor e outra cor, dar um exemplo bem simples, mas para a gente, né, ficar bem didático aqui, e eu estar com o eye tracking, ou EEG, vendo aquelas imagens, ou um vídeo bem realístico, né, uma realidade virtual, e é na hora que eu visualizar aquela fachada de uma cor ou da outra, se elas forem muito contrastantes, pode impactar uma região do meu cérebro ou outra, né? E em função dessa ativação, vai parecer se eu fiquei mais exaltada, mais motivada, se me acalmou. Então, aí, conforme o objetivo do projeto, eu posso predizer resultados com testes desse tipo, sem ele estar, né? Eu nem preciso estar construindo, porque a partir do pressuposto que eu tenho uma realidade virtual, uma realidade imersiva, que me traz as sensações daquele ambiente bem próximo, né, da realidade, eu posso ajustar isso antes, não ter que depois fazer ajustes no projeto, que é muito mais caro. Então, é dessa forma que são feitas as pesquisas. E as evidências, quando você traz um estudo para uma outra área, que é um outro usuário, ela vai servir mais de referência, mas ela não vai ser tão assertiva quanto você fazer as suas medições. A gente sabe que não dá para fazer todas essas medições. Mas também essas pesquisas, a gente vai ver até um exemplo que eu vou trazer quando a gente for falar um pouquinho da cor. A gente tem alguns atributos desses estímulos, né, que no caso da cor, que estão, entre aspas, a gente pode generalizar, entendeu? Então a gente trabalha né, o que a gente pode generalizar, a gente traz também, e o que é necessário individualizar, por exemplo, uma pessoa daltônica, ela não vai cair nesse grupo. Então, o espaço para essa seria a minha pergunta, Ana, porque realmente a cada pessoa, cada situação, às vezes muito particular, né? Você falou do daltonismo, mas a pessoa pode ter um TDAH,
pode ter uma dificuldade de foco, né? Ou pode ser até um ambiente mais tenso, como até um hospital, uma sala de espera do hospital, né? A gente está falando de diversos ambientes e diversas, tanto personalidades como situações que a pessoa tem, né? Então, eu posso ser uma pessoa agitada, eu posso ser uma pessoa muito retraída, né? Então, eu tenho características particulares minhas ou da minha família, né, que estão compondo aqui o ambiente e que, de repente, precisa ser levado em consideração. E essas pesquisas devem trazer um padrão, né, um estudo baseado numa premissa X, né? No grupo de estudo lá, né? Grupo focal. Sim. E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo então, no ambiente corporativo, né? Que é até uma área que eu me especializei. O que é um ambiente rotativo. Né? Por mais que você vai fazer o projeto, ou reformar para aquela empresa, para aquele escritório, né, as pessoas passam por ali, um dia estão lá trabalhando, outros estão chegando. E também tem essa questão, como você falou, as pessoas mudam. A gente muda e a gente tem estados, às vezes, algum momento da nossa vida que a gente está mais depressivo, né, então, assim, né, a gente tem essa dinâmica normal, né, de todas as pessoas. Então, como que eu vou trabalhar isso? Tem até um conceito, tá? Que aí esse aí não é da neurociência, é o Activity-Based Work, né? Trabalho baseado nas atividades, né? O ABW, que você vai ter vários ambientes no escritório onde os colaboradores eles vão percorrer e trabalhar, uma hora sentado, você pode trabalhar em pé, você vai ter um ambiente mais contraído, mais colaborativo, mais prospectivo, como a gente vê muitos projetos do Google, né? Tu tem uma área de projeto que vê que você vai lá, não é que você vai ficar naquela piscina de bolinha, igual a gente vê as fotos de ter, porque lá eu já fiz até projeto para eles, né? É um trabalho que eu fiz de um certame, o Google de BH, legal. E assim, eles têm mesas fantásticas, ergonômicas, com regular de altura, quando você, às vezes, trabalha em pé ativo de circulação, uma cadeira fantástica. Aqueles ambientes que a gente vê, porque normalmente as fotos não são dos ambientes principais, assim, digamos, de trabalho. A gente vê aqueles de apoio. Então, eles têm aquele universo ali para transitar e trabalhar. Então, isso é muito bom quando você pode ter nos ambientes. Igual no hospital, se você puder, né, ter um tipo de sala de atendimento, uma clínica odontológica que tem para criança, que tem para idoso, né? Isso é ótimo. Então, a gente pensar em projetar dessa forma, quando a gente tem um público mais dinâmico e mais diverso, né? E, logicamente, a gente tenta, né, o máximo focar nele, mas a gente tem essas alternativas de multiplicar, né, os ambientes e as pessoas transitarem, percorrer. Não, legal. O que você falou é que, vamos supor, eu falei da família, mas realmente as etapas vão mudando. Imagina que a mulher fica grávida, aí então vai se transformando, né? Um quarto que de repente era escritório virou quarto de bebê, né? A casa, dependendo dos momentos, né, da família, ela vai se transformando. E você falou aí do Google, eu visitei o Google de São Paulo. Eu acho que o Google de BH, eu acho que os profissionais são mais técnicos, né? Mais laboratórios. A engenharia da América Latina fica aqui. Isso, O de São Paulo, ele era num prédio, um andar só, bem amplo, né? Mas realmente, como você falou, você foi falando, eu fui imaginando a visita que eu fui. E realmente, quando eu fiz o tour, né? Eles me mostraram, aqui está a sala de jogos, a era de videogame. Aqui está a sala do ping-pong e da sinuca. E assim, parecia que você entrava em pequenas atmosferas bem diferentes uma das outras. Aqui está o coffee break, aí trazia cores, iluminação, um jeito, né, uma coisa completamente diferente. Aqui está o do yoga, né? Então eles iam me mostrando tudo e você fazia um passeio, mas eu sentia isso que você falou, conceitos diferentes, para momentos diferentes e até personalidades diferentes, né? A pessoa que precisa fazer uma reunião sozinha, quer se fechar ali,
Então, é uma portinha para alguém fazer uma reunião sozinha, fechadinha, uma salinha pequena. Depois uma reunião em grupo, São né? praticamente cabines, né, que eles usam também, né? Então, assim, realmente eu vi uma coisa modular, mas que agora você falando, pensando num fluxo de pessoas, numa variedade de personalidades e demandas, num local só que tem que, né, atender ali a esse público. Da melhor forma possível, da forma mais assertiva possível. Então, assim, quanto menor o universo, né, se for uma residência, se tiver uma pessoa só morando, muito mais fácil, né, de você ir ali afunilando e ser assertivo. Embora vá acontecer o que a gente já falou, exatamente. Ela vai envelhecer se ela for muito tempo naquela casa. Por exemplo, a gente vê na pandemia, todo mundo desesperou, né? Pensa, né? O espaço gourmet virou home office. Quem já estava lá com aquele espaço gourmet estava rezando para virar um home office, que era mais negócio, né? Porque não estava recebendo ninguém, precisava de trabalhar em casa. É verdade. Todo mundo teve que fazer as piruetas dentro de casa, né? Para tentar ressignificar, de repente, alguns espaços, né? Como é que você sentiu isso? Pode quem tinha espaço gourmet, né? Para virar home office. Pode fazer um home office, pode fazer até um exercício, de repente, olhando uma vista, né? Fazendo alguma coisa, porque realmente as pessoas ficaram. Eu acho, Ana, assim, a minha experiência aí como artista, né? A pessoa, às vezes, né, tinha a casa, queria até fazer uma mudança ou outra, já pensava, né, em mudar alguma coisa especial e tal, só que sempre deixava. Era tipo assim, mas eu vou fazer aquela viagem, né? Eu gasto, ia para as férias, ia para alguma outra coisa de filho, de não sei o quê, e a casa ia ficando um pouco. Como nós fomos assim obrigados a ficar em casa e por isso a olhar dentro de casa, eu acho que certas coisas que de repente a gente deixava passar começaram a perturbar ainda mais, né? Aquele negócio tem que mudar. Esse sofá aqui tá, nossa senhora, sofá de repente antigo, eu quero mudar, as cores, não sei o quê. E aí eu vi, foi a minha percepção, vou perguntar a sua, um momento de boom nas obras até, pessoas fazendo reformas, e na minha área artística, pessoas realmente comprando obras, trocando, para de repente repaginar, né? A obra é uma maneira mais fácil, de repente, dar uma cara diferente, né, para um local do que uma quebradeira, mas foi um momento de olhar para dentro, né? De repente, e modificar coisas que você queria e às vezes estava postergando. Foi bom a gente entrar nessa coisa da pandemia. O que você sentiu assim de diferença nesse momento, principalmente linkando aí a neurociência da arquitetura, né? O que eu senti, assim, inclusive, eu fiz a minha especialização na pandemia, né? Fez o quê? Eu fiz a especialização de neurociência durante a pandemia e eu escrevi o livro durante a pandemia. Viu? Foi proveitoso aí, explorou. E aprendi a cozinhar, que eu não cozinhava nada na pandemia. Mas, enfim, voltando para projetos, né? O que aconteceu? As pessoas começaram a ficar mais acomodadas, queriam fazer, mas não dava para fazer grandes coisas também, porque não estava dando para o pessoal de obra entrar nos prédios, você não podia. Então, contratava-se muitas adaptações online, e mais assim, um remanejamento, às vezes algum papel de parede, alguma pintura que a própria pessoa ali podia fazer no início, quando estava bravo mesmo. Porque você não tinha como entrar um profissional lá para fazer grandes mudanças também. Ainda que a pessoa se sujeitasse a ficar lá no meio da obra, que não é bom, era complicado também. Então surgiu muitas consultorias online e a pessoa se ajeitava ali, né? E por isso que eu imagino que você tem aumentado a questão das obras de arte, porque a pessoa fala, nossa, eu estou querendo então, né, lá, algo mais colorido, algo mais tranquilo para eu trabalhar aqui, e aí encomendava e ela durava lá, né? Chegava lá, né? Aí encomenda lá, né, pelo correio, e ela mesma resolvia. Então é por aí. Mas assim, as pessoas realmente, o boom do home office, então, foi imenso, né? De resolver essas questões, né, para a pessoa poder trabalhar. E Ana, quais são assim os princípios, né, da neuroarquitetura? Se a gente tivesse que falar, o que rege, né, essa neuroarquitetura?
na verdade, então, eu gosto de dividir em três pilares, né? As pessoas, a Uhum. neurociência e a arquitetura. Como? O foco dos projetos das pessoas, né? A neurociência, ela vai ser aplicada à arquitetura, como eu falei, né? A esses ambientes construídos, que através das experiências que a gente vai proporcionar através desses estímulos, esses espaços, ambientes construídos vão ser moduladores do nosso cérebro, do nosso comportamento. Então, de uma forma intencional e científica, né? E aí a neurociência, ela nos fornece, então, evidências, né, objetivas, né, como eu falei, da experiência da arquitetura. Então, através dos estudos que a gente faz do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro. Tá? E o pessoal que entenda, né, quem for assistir depois, quando a gente fala cérebro, na verdade, a gente está falando do encéfalo, né, que o cérebro, na verdade, ele está aqui na nossa caixa craniana, ele faz parte do encéfalo, né? Então, a gente acaba toma cérebro como encéfalo, né? É comum. E o design, então, né, o projetista, o arquiteto, ele deve pensar em todas as qualidades dos detalhes, como eles podem estar afetando essa impressão como um todo, e tanto quanto como o todo pode afetar esse entendimento dos detalhes. Então, você vê Entendi. que é muito complexo, você fica ali balizando o tempo todo, né? Então, você vê que o projeto, igual a gente falou ali, é uma atmosfera projetada, né? Não é simplesmente eu colocar a cor, um som ambiente, dependendo, né, desse espaço, uma textura, mas o pessoal gosta muito de, né, estimular o sistema olfativo, às vezes, né, um odor personalizado, mas tudo tem um sentido, né? Não Uhum. é, não é aleatório. Então, sempre, né, a gente vai ter um contexto e não dá para a gente generalizar o significado de um estímulo projetual pessoal, né? Então, é isso que é importante, sabe? Entendi. E tem algum exemplo assim que sejam assim de espaços que tenham aplicado os princípios da neuroarquitetura e que de repente sejam mais conhecidos para a gente poder agora imaginar ou referenciar diretamente? Olha, o primeiro espaço que eu gosto de trazer, até quem está na neuroarquitetura, tem muitas, né, é, pesquisas, tem estudos falando sobre ele, né, que é o Museu Judaico de Berlim, do Daniel Libeskind. Ele é uma arquitetura super impactante, ela por si só ela é impactante, Uhum. e ela vai modulando o comportamento do visitante. Quando ele vai vivenciando a experiência, ele vivencia a experiência dos judeus lá no Holocausto. Então, aquela coisa opressiva. Então, evoca essas emoções de forma intencional. Por exemplo, Entendi. tem um espaço lá, né, uma instalação, que é a Sala dos Rostos, né, que são milhares, não sei se você já viu, de círculos de aço no Não, chão, eu não é conheço. todo com o rosto assim, de expressão de desespero, você é obrigada a passar lá, e aí, espalhada por redor. Então, a pessoa vai, ela sai pisando, e na hora que ela pisa, isso começa a friccionar, causa aquele eco, né? Esses rostos, então, o som vai ecoando, né, pelo espaço e remete aos gritos de desespero, Nossa. do socorro dos judeus, eles já sabendo, né, que do destino final deles. E Uhum. outro espaço também muito impactante lá é a Torre do Holocausto, que aí, porque lá ele trabalha com arquitetura, o Daniel Libeskind, ele vai diminuindo o pé direito, pisa, ele vai contando, vai afunilando, vai estreitando. Então você vai, quando você chega nessa torre, ela é super alta, tem uma luz só lá em cima, ali, quando está frio, não tem então sistema de ventilação Uhum. artificial, então quando está frio ali você sente muito frio, é o que ele sentiu, quando está quente é muito quente, e aí você vê uma luz lá em cima que você não consegue alcançar, tem uma escada bem mais alta, lá uns 20 metros de altura, então assim, representa a hora da morte. Então é uma arquitetura impactante, ela não foi, tá? Ela não foi projetada visando a neuroarquitetura, Uhum. tá? Ela foi uma obra que ela
como é que eu posso dizer? Ela promove, sim, essas experiências, umas experiências memoráveis, por isso ela se torna interessante, né, para fazer essa abordagem da neurociência. Quer dizer, então eu poderia hoje, com o Wearable, identificar, né, esses dados de uma pessoa experienciando esse ambiente com eletroencefalograma. Então, é um exemplo que ele modula o comportamento, né, o museu. E as características são da arquitetura, não é um museu que eu vou ter lá as obras, alguma escultura, algum quadro, algumas peças, né? Você vê que é a arquitetura. Então, eu acho esse exemplo assim, espetacular, né? Porque eu sendo arquiteta e a neuroarquitetura, né? É a neurociência aplicada na arquitetura, então você vê que a arquitetura a gente pode, né, fazer tudo isso com ela. Legal. Eu não conheço os dois espaços, não, mas é interessante que você falou que... Os dois são do mesmo museu. Os dois são do Museu Judaico de Berlim. E você vê que é um pensamento que você falou, é a arquitetura que faz isso. Por mais que tenha uma obra ou outra ali, mas quem está fazendo essa modulação, de repente, né, do sentimento que a pessoa está vivenciando ali, são as questões de arquitetura, né? E essa questão de você fazer uma experiência imersiva, né? Isso que você foi falando, eu falei, ó, a pessoa tá sendo levada a experienciar aquilo, remontando várias coisas da época para que ela tenha os seus sentidos aguçados, né? Tanto, de repente, o cheiro, o frio que você falou, a iluminação, e ela se coloca num local que, de repente, ela tem uma experiência mais próxima do que está sendo retratado ali. E a não cor, né? Que é muito concreto, a ausência da cor, ela, né? Exatamente. E aí, Marcela, as abordagens que existem na maioria, ela é relacionada principalmente à fenomenologia, tá? Mas como eu te falei, eu poderia facilmente fazer um estudo de neurociência, porque é muito forte essa emoção. E quando a gente tem essa emoção, até é muito importante isso na neurociência, quando a gente tem uma obra de arte, uma arquitetura, um ambiente que nos emociona, sem a emoção a gente não tem memória de longo prazo. E quando a gente tem memória de longo prazo, ela é porque a gente teve uma experiência muitas vezes memorável. Então, quanto mais memorável, quanto mais impactante essa experiência, mais essa memória solidifica e a gente consegue evocá-la em outros momentos das nossas vidas e ela é ressignificada, é constante. Então, trabalhar as emoções, aí em termos gerais, aí eu não vou falar só na arquitetura, eu posso falar, você vai conseguir modular esse resultado, seja através do ambiente, seja através da sua arte. Então, é uma dica que eu deixo aqui. Então, por isso que eu quis trazer esse exemplo. Assim como na Sagrada Família também, de Gaudí, lá dentro, por exemplo, aí já foi uma experiência pessoal minha, aí então e todo o meu repertório vai influenciar minhas memórias, minha cultura, falar desse arquiteto, logicamente, né? Mas na hora que eu entrei lá, assim, eu nunca me emocionei tanto dentro de uma arquitetura, na parte interna. E aí, quando eu fui ouvindo, né, caminhando lá com o audio guide, aí começa a ver os detalhes, aí fiquei sabendo que o Gaudí dedicou os últimos anos da vida dele para aquela obra específica, né, os últimos 30 e especificamente os 15, os últimos 30 exclusivamente, né, para lá, e os últimos 15 parece que ele ia lá todos os dias, alguma coisa desse tipo. Então aí você começa a sentir aquela história, então vai gerando uma emoção, eu não sei quanto tempo de falar que eu fiquei lá, eu não queria sair de lá, é uma coisa impressionante. Então é muito interessante. Aí, quanto a partir dessa questão do museu, você lembra que a gente falou no início da questão de bem-estar e saúde? Mas, por exemplo, de forma intencional, o arquiteto queria trazer essa sensação, que não é um bem-estar, né?
essa vivência da experiência do judeu no local, não é, mas era a intenção. Então, espaços assim, de arte, museus, você vai ficar aqui umas 2 horas, então é diferente, você pode gerar essa emoção e essa, né, essa emoção assim, mais forte, mais intensa, né, porque a pessoa vai lá visitar, pode ser que ela nem volte lá naquele espaço, não é a mesma coisa, você ter, né, né, um estímulo assim, forte desse né, e bem ali constante, né, em toda a sua experiência, na sua casa, no seu trabalho. Então, por isso que eu falei que tem contexto, Sim. entendeu? Não é uma sensação positiva, mas eu acredito que quem vai nesse museu é uma experiência memorável. Sim. Principalmente se ele for judeu, né, ter um histórico da família, que ele sabe, né, então. Exatamente. O que você falou não é puramente o bem-estar, mas é o que eu quero produzir de emoção com aquele ambiente. Nesse museu, são outras questões que são ali, né? Que é te aproximar a situação que existiu, né? Então, você não vai estar ali sentindo bem-estar, você vai estar imersa na proposta daquele ambiente. Né? Vai evocar essa memória, né? É uma construção, né, evocativa, assim, digamos. Sim. Tem, enquanto você falou, que você está falando bastante, né, de museus, né, me lembrei de uma visita que eu fiz num museu, não foi na verdade um museu, mas é tipo um centro de observação em Austin, Texas, dentro de uma faculdade, a faculdade de Austin, né, e é inspirada num artista, James Turrell. E o James, ele fazia obras com, às vezes até monocromáticas, com uma cor só, ou com uma combinação de cores ali, mas as cores impactavam, né? E a questão dele era a cor, né? Não tinha tantos elementos abstratos ou paisagens, mas era a questão da cor. E o que eles fizeram foi uma sala de observação, que era como se fosse uma redoma branca, com assentos circulares rodando o local inteiro, e aquilo como se fosse uma cúpula, e com um visor para cima, para o céu, em que apontava para onde tinha, né, o nascer e o pôr do sol. Olha. Só que a depender do dia, a depender do momento do dia também, e como ali eram colocadas as paredes para refletir as luzes, né? E a depender do pôr do sol ou do nascer do sol, aquela redoma, ela se tomava, como era toda branca, né, e refletia o que estava ali fora, ela se tomava como um todo com aquela cor. E tem várias fotos tiradas lá dentro em que um dia está rosa, um dia está vermelho, um dia está mais azul, um dia está mais para o verde, mais para o amarelo, porque aquilo ia se modulando, né, e trazendo as cores que ele trabalhava. Então, me lembrou muito disso, porque através da arquitetura, puramente, não tinha tinta, não tinha tela dele, mas era um buraco né, para o céu, um ângulo todo direitinho, uma redoma, e ali a experiência do dia, uma experiência muito particular, porque a luz, ele trabalhou a luz, a cor, né? A luz é luz, né? Ele trabalhou a luz e ela. Manda para mim depois. Manda. E aí que você falou, aquilo ali, a arquitetura que está guiando, né? Você viu que ele trabalhou, o estilo projetual dele ali foi o quê? Luz. Sim, exatamente. E ali uma fácil arquitetura de você fazer uma análise, porque ali é praticamente isso, não tem mais nada. Então, o estilo isolado ali, olha que maravilhoso fazer um estudo. Exatamente. Deve ser muito interessante, né? Quando eu vi esse projeto, eu vi vários vídeos e tal, ficou muito legal, que eu fiquei assim, gente, e eu tive muito rapidamente, a gente pega uma parte, né? Mas eu não sabia que mudava tanto, né, em outros dias, em outros tipos de céu, de momento, né, lá nos Estados Unidos tem as questões das estações mais definidas, então aquilo também muda, e é bem interessante. Mas, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Para ambientes, assim,
estão focados aí na criatividade, na inovação, sendo ele residencial, né? Eu fico assim muito em casa pintando, os artistas têm os estúdios, ou ateliê, ou agência de publicidade, né? Não puramente artístico, mas criativo, o que é suscitar essa criatividade, que eu acho que hoje em dia é a forma como a gente se diferencia, né? Muita gente está ali no seu trabalho e até numa planilha Excel, numa fórmula, né? Num processo que às vezes você está tentando em laboratório, você pensar de uma maneira diferente, você de repente vai fazer uma disrupção e vai conseguir um resultado assim muito diferente, não puramente artístico. Mas como é que esses ambientes que querem suscitar essa criatividade podem trabalhar com a neuroarquitetura de forma a potencializar isso na pessoa que está ali dentro? Você fala para modular as emoções? Isso, para que a pessoa fique mais desperta, mais perspicaz, de repente mais assim, não sei se posso falar, com um tono mental mais aguçado. Existem coisas que a neuroarquitetura pode ajudar nesse sentido? Existe. Ó, eu vou, antes de fazer uma analogia até que eu trouxe aqui para você, mas nesse sentido, até no grupo de estudos a gente utiliza muito. Vou dar um exemplo para você. Que pode ser no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, você ter mais foco em casa. Por exemplo, quando você está mais relaxado, né, o nosso cérebro produz ondas alfa. E quando a gente está no aprendizado, por exemplo, numa live, como nós estamos aqui, quem está assistindo, né, normalmente, mais quem está assistindo, porque nós ficamos até um pouco mais elevados, né, porque a gente tem um conteúdo para entregar, a gente preparou, a gente né, fez com todo carinho, quer né, entregar um conhecimento, compartilhar o conhecimento, então a gente ainda fica mais atenta ainda. Mas você produz ondas beta para aprendizado. Então, no nosso grupo de estudo, você pode exercitar isso, por exemplo, no ambiente e ter uma transição de um espaço para outro. Então, a gente tem umas dinâmicas, às vezes lúdicas, por isso que a gente tem um ludólogo, que o pessoal dá uma relaxada, o pessoal até já cantou nos GEs, nos estudos, e depois a gente entra no conteúdo, e às vezes é um conteúdo mais pesado, muito artigo científico, depois vem palestrante. Então, no ambiente você pode preparar isso, você pode, no ambiente de aprendizado, por exemplo, numa escola, numa sala de aula, você pode trabalhar, por exemplo, algumas atividades mais lúdicas, por exemplo, com as crianças, ter um layout mobiliário, por exemplo, para você poder fazer isso, e depois entrar com um conteúdo mais pesado. Então, você já vai preparar o cérebro. Então, é uma dica interessante essa transição, tá? Agora, na questão de emoções, né? Você perguntou se vai influenciar essas respostas psicológicas, comportamentos, né? Como que eu gosto muito de fazer uma analogia com o neurofeedback. E o que é o neurofeedback, tá? O neurofeedback é uma técnica de modulação ativa. Então, você tem a participação, né, do usuário, que ela se concentra, então, nessa atividade neuronal do cérebro. Então, é um método de treinamento, né? Ele baseado no aprendizagem, do aprendizado por recompensa. E aí, onde o feedback em tempo real, ele é fornecido, né? A esse treinado, né, que a gente falou no treinamento, e ele deve reforçar essa atividade cerebral desejada, que alguém está falando, para inibir o que é desfavorável. Então, no caso, no ambiente assim, para inibir a falta de foco e atenção para ele se concentrar, né? Então, diferentes estados mentais, né? Então, concentração, relaxamento, criatividade, distração, tudo isso está associado aos nossos diferentes atividades cerebrais e nossos estados cerebrais. Então, quando eu contextualizo esse ambiente construído, né, dessa neuromodulação em relação aos ambientes construídos, é a forma que eu gosto de dar essa. Você dá um estímulo, você projeta um estímulo, promove uma recompensa, e isso vai gerar uma neuromodulação. Então, se você sempre raciocinar, né, dessa forma, você vai fazer essa neuromodulação especificamente. Então, como eu te dei, né? Então, esse exemplo de aprendizagem que eu te falei, né? Por exemplo, você pode ter esse layout,
o do escritório, você vai conseguir. Aquele ABW, né, que eu te falei das atividades baseadas, né, no trabalho, a partir do base work, eu vou conseguir, né? Então, se a pessoa está cansada ali, ou então, aliás, ela está precisando de concentrar, ela vai ali para uma salinha, fica ali, tem aquele espaço para ela, confortável, com ar-condicionado. Eu já estou entregando a recompensa para ela. Eu dei o estímulo, eu fechei, eu climatizei, eu deixei com algumas cores, né, que eu pesquisei que iam dar mais tranquilidade àquele ambiente, ela vai para ali e eu vou conseguir modelar o cérebro dela para desenvolver o trabalho dela com maior concentração, maior eficácia. Então é assim que funciona. Você vai Entendi. né, o tempo todo. Eu senti que você falou assim em exercícios, em você fazer de repente dinâmicas, em você de repente, você falou, de repente dá até uma pausa, vai para uma outra salinha, faz uma coisa e volta. É como se fosse você preparar, né? Se preparar para aquela atividade mental com de repente um estímulo neurológico. Eu preciso focar, se eu preciso, né, pensar ativamente, eu de repente paro um momento antes, uso aquele espaço ou algum local daquele espaço especificamente designado para certas coisas para dar um break, parar, fazer alguma atividade e aí me preparar para fazer algo criativo ou trabalhar, né, fazer alguma coisa assim. E eu, assim, como a gente está nessa conversa de bate-papo, porque quando a gente às vezes está num Zoom, por exemplo, a gente vai compartilhando os slides, embora dê para compartilhar aqui, fica muito pequenininho, né? E também é que mais a gente está conversando. Mas, assim, o que eu noto de uma ansiedade com as pessoas é porque fica na expectativa que vai ter uma receita de bolo, a neuroarquitetura. E não tem, entendeu, Marcelo? Não tem. Porque cada caso é um caso, cada projeto é um projeto. Você vê. Então, eu te exemplifiquei um, você ficou emocionado, você me exemplificou o outro com a luz, a gente falou lá do museu, que é outro estímulo, é outra intenção, né? Outra modulação, um ambiente escolar, um hospital, um cemitério, uma igreja, um templo, uma cidade. Cada caso é um caso e cada cliente ou pessoa que vai utilizar aquele ambiente é também puramente diferente, né? Então, assim, se você tem na mente que você, para conseguir um espaço neuromodulador, um ambiente neuromodulador, você para partir desse estímulo projetual, esse estímulo tem que gerar uma recompensa. Entendi. E, consequentemente, que a gente vai modular. Então, esse o raciocínio para projetar. Porque, me lembrou muito, Ana, um livro que eu li que se chama Hábitos Atômicos, e também o Poder do Hábito também nesse sentido. O Poder do Hábito eu acho que até pega um pouco mais nesse sentido das recompensas, né? Como é que você muda um hábito, você vai fazendo um pouquinho e vai colocando recompensas e vai modelando o seu cérebro e o ambiente, né? Para que você consiga fazer aquilo, nem que seja uma dieta, uma disciplina de um exercício. Então, assim, você vai modelando ali aquele espaço e as suas atividades para que você chegue no resultado que você definiu. E a recompensa é uma coisa que o Poder do Hábito, acho que fala bastante, né? Até lembrando dos estudos, até com ratos, né, em laboratório, em que fez certa coisa, ganha uma comidinha, fez certa, né, até o adestramento, vamos falar assim, você conseguiu certa coisa, você ganhou uma recompensa, que pode ser qualquer coisa, mas que tem essa característica de recompensa. Então, legal ver você falando isso, né, para o ambiente, ou para aquele estado. Para outro, né? O hábito porque você vê, o que é que a gente tem que pensar isso? A gente está falando o tempo todo aqui que tem as particularidades. Então, para a gente ser mais assertivo, a gente tem que ver o que é comum. E o que é comum? Essa contextualização que eu fiz agora é algo comum. Você vê que, então, se você raciocina nesse sentido, você vai projetar, você vai dar uma aula, você vai escrever um livro, você vai fazer uma dieta, você vai mudar as suas atividades físicas, você vai
educar o seu sono, seu horário de sono. Então, você vai tudo né, nesse, como é que eu posso dizer, nesse sentido, né? É uma regrinha assim, básica, digamos, que funciona. Então, assim, então, às vezes eu vou dar aula, até lá na pós, eu até falo pro pessoal assim, gente, eu não vou chegar aqui e trazer um tanto de projeto bonito e falar que tem design biofílico, que tem. Por quê? Porque isso você entra na internet e você vê. Não é isso. Todo mundo vai achar, tá bonito mesmo, muita coisa, todo mundo acha, mas não é isso, entendeu? Eu tenho que, porque a gente está falando de comportamento, de emoção, eu tenho que explicar como se dá para a pessoa pesquisar, então, na arquitetura, no nosso caso, o design, e depois praticar isso, mas com essa objetividade, entendeu? Porque, assim, é muito importante o talento, o bom gosto, do projetista, do design, do artista, igual você. Lógico que a gente faz isso muito intuitivamente, e quanto mais experiência a gente vai repetindo, igual, de repetição, a gente vai pegando experiência e fica muito bom. Agora, se eu trago a neurociência, eu trago uma base objetiva científica, isso pode ficar muito melhor, concorda? Sim. Eu não vou me basear só no meu talento, entendeu? Então, você vai ter um arsenal aí de estudos e pesquisas com respostas a certos estímulos, exatamente, de forma mais objetiva. E, Ana, a gente fala muito aqui na nossa comunidade, até nos cursos, sobre cor, né? Que foi um ponto que a gente começou a pegar aqui para estudar, porque a gente sente que é um caminho em que qualquer criativo, qualquer artista, independente, né, da área, está fazendo vitrine, está fazendo cenografia, está fazendo, né, design de interior, arquitetura, ilustração, pintura, por mais que a gente pense em diversas coisas, né, pontos de fuga, linha do horizonte, etc., vai cair na cor. Como é que eu coloro isso? Como é que eu coloco a cor? Né? E isso é sempre uma questão, às vezes, para o profissional pensar como que a cor vai ajudar ali e vai ser um recurso estratégico para você otimizar tudo que você já fez, né? E a ação daquele cliente ali dentro daquele ambiente, por exemplo, se estamos falando em ambiente. Mas como é que a cor, então, é tratada ou é vista pela neuroarquitetura? Bom, então, assim, quando a gente tem, né, esses espaços, né, relacionados à arte, igual você falou, em geral, né, como que, então, a arquitetura poderia, a neuroarquitetura poderia potencializar isso, tá? Então, além de promover todas essas experiências que a gente falou, memoráveis, possíveis, né, e a interatividade, que hoje a gente tem muito disso, né, nesses ambientes criativos todos, né, eu acho muito importante a gente promover a inclusão, tá? E como que eu vou trazer essa questão da inclusão aqui, um exemplo que eu separei super legal, é um artigo para cegos, tá? Um estudo com cegos, e qual que é o nome dele? Em português, o título dele é Por favor, toque na cor. Design com cores táteis para pessoas com deficiência visual. Esse é de 2020, então é um artigo recente. Então, esse estudo, ele visa desenvolver um sistema tátil 3D para ajudar as pessoas com deficiência visual, elas a reconhecer as cores, por meio da percepção da textura, né? Quando elas apreciarem essas pinturas artísticas. A gente já vê em algumas exposições isso hoje, né? Então, todo esse sistema ele foi projetado com base, né, nos fundamentos da percepção das cores, né? A acuidade tátil, as informações em braille. Então, esse esquema de texturas, né, táteis, ele foi projetado para ser aprendido de uma forma intuitiva por essas pessoas com deficiência visual que tem falta de percepção de cores. Então, o que eu quis dizer aqui? Então, eles criaram esse protótipo 3D, né? Mas o que é interessante aqui, né? Que essa textura ela foi eficiente, né? Por meio dessas entrevistas com eles, né? Com essas pessoas cegas, e os ajudou a aprender a cor, saturação, brilho, você trabalha tudo, da mesma maneira como acontece com as pessoas videntes, né? E aí, num estudo como esse, né?
qual a reflexão que eu faço, tá? Aham. Antes a gente falar do ambiente mais colorido. Mas se uma pessoa, e todos eles tinham cegueira total congênita, né? Cegueira total congênita. Então, se as pessoas com cegueira total congênita, elas conseguem desenvolver a percepção delas das cores através de protótipos 3D ápticos, né, do tato, então o significado das cores, ele vai muito além do que a gente enxerga, concorda? Muito legal isso. Aham, Entendeu? Então, sim. isso que eu quis fazer para você, antes da gente falar de cor, como é que eu vou trazer para o ambiente, é aqui que eu quis mostrar que o contexto importa. Porque Entendi. se eu consigo criar uma experiência dela, então o que eu acho que é mais importante hoje é a gente pensar nessa inclusão, né, para essas pessoas, e para as outras pessoas, aí a gente vai trabalhar aqueles estímulos daquela mesma forma, das cores, com a questão da recompensa e com a questão dos outros estímulos também. Então, a gente, por exemplo, se você está, vou te dar um exemplo do livro, nosso livro. Aham. Nós somos 5 autores, tá? Aí e aí a editora que nos convidou, nos contratou para escrever o livro, então o design gráfico que ia fazer a capa era deles mesmo e trazia para gente, né? Para gente escolher. E aí ele fez uma capa, aqui ficou, né? Que ela é bem rosinha, né? Bem Aham. colorida. Aí, quando a gente mandar essa primeira capa, aí as outras autoras falaram assim, as outras quatro, ah, não, muito rosa, muito chamativo. As quatro. Aí eu falei assim, gente, eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Eu, da área de marketing também, que eu tenho especialização em marketing, o livro é, é outra comunicação, né? É uma capa marcante, é interessante, né, Sim. para a comercialização do livro e tal. E não é um ambiente que eu vou ficar ali muito tempo, para uma pessoa que gosta de um ambiente mais minimalista, né? E aí ficou, será? Aí eles mandaram uma outra sem o amarelo, porque tem rosa e amarelo. E aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, porque eu tenho um trabalho que eu faço na Neurons também, né, que é uma empresa da Dinamarca, ela tem atuação global em aplicação da neurociência no marketing e na arquitetura. Aham. Então eles têm um software, né, que ele trabalha em inteligência artificial, que eu consigo simular o eye tracker, a minha atenção visual. E eu falei, gente, então até essa ferramenta, né, eu utilizei, coloquei nas duas capas. Falei, eu vou fazer o estudo. E aí, Você diz que ele mapeia o movimento do olho para na, verificar sua atenção e onde você mais prestou atenção naquele produto ou para ver o que está funcionando. Aí você testa uma capa ou outra, testa uma embalagem só, ou outra. só que eu faço isso tudo Entendi. virtualmente. Eu não Tá. tenho o eye track. Na verdade, ele tem a inteligência artificial, Uhum. então ele tem um banco de dados imenso e muito fidedigno, assim, digamos, fidedigno, que a Neurus, então, ela, é, ela tem atuação global, ela é uma referência mundial, então ela é muito, né, Uhum. conceitual. Então ela tem esse banco de dados que simula como se fosse assim, equivalente a 90% da capacidade se eu estivesse usando o eye tracker mesmo, né? Entendi. Então, e esse banco de dados são 12 mil pessoas, então é como se fosse 12 mil pessoas tivessem avaliado aquela minha capa, Ah, legal. entendeu? E aí ele mede atenção visual, carga cognitiva. E aí, na hora que eu fiz o teste, aí ficou essa capa, que era mais colorida, que aí centralizou ali a atenção visual. O título estava no lugar já certo, assim, Uhum. porque era no mesmo lugar as duas capas, então você já olhava para ali, nós já focava, então já estava ok a posição que estava o título. Super interessante, já fechava ali, né? O foco visual, mas ele estreitou mais, quanto mais estreita aquela faixa de cor vermelha, mais ali está concentrada a atenção. E aí, com a capa mais colorida, essa atenção visual ela aumentou. Aí aí elas ficaram seguras, entendeu? A gente até colocar no livro esse estudo no final. Então, são essas Legal. coisas que você vai trazer. Então, você que tem experiência da arte, por exemplo, você vai me falar aqui, uma cor que você
quando você está pintando uma tela que você gostaria, você quer deixar mais tranquila, mais leve? Que cores você usa normalmente, por exemplo, nessa tela? Eu gosto muito, assim, quem olha os meus quadros, eu uso bastante azul e uso bastante laranja também, ou a família dos laranjas, né? São até complementares, né? Mas eu uso com um percentual diferente, né? Para dar a questão de contraste e valor tonal. Mas acho que são as duas cores que eu acho que estão bem presentes aí, de uma maneira geral. Pois é, então a gente já pensa no azul e nas pesquisas é a cor preferida, né? De homens, mulheres, imbativelmente. Isso, Agora tem exatamente. vários tons de azul, né? É. A gente tem vários tons. Tem um que se eu usar um marinho vai fechar mais, se eu usar um celeste vai abrir mais. Então, mas aí vai ter o outro contexto, você falou, aí você usou laranja, e aí Aham. vai. Então, se você, então você já tem uma referência, a gente já tem uma referência. Mas se você quiser ali ser assertivo, você conta com a neurociência. Isso que a gente gosta de falar. Porque a pessoa fala, às vezes a gente está falando de neuroarquitetura, não, acabou a psicologia ambiental, acabou isso. Então não é isso. Tudo se complementa. E a gente tem nosso repertório. Mas Aham. a neurociência ela veio para somar. Você entendeu? Então, se você tivesse, por exemplo, esse software, você fazia as imagens lá no seu computador, é, simulava, você nem precisaria ter acabado a pintura, aí você simularia ali no seu desenho, né, da sua obra, as cores ainda que você usar. Eu não sei se você pinta assim ou se você já vai direto na cor, né? Mas se você Eu for. já vou direto. Eu faço uma demarcação em lápis muito, muito ralinha, só assim, o peso dos elementos, mas depois a cor já vai. Já vou trabalhando direto com a Então, cor. também você consegue depois também suavizar, Sim. escurecer, né? Você tem técnicas para isso. Então você poderia tirar uma foto do jeito que está, até um certo ponto, e depois Aham. você colorir lá virtualmente, né, acentuar, diminuir e finalizar. Então, você teria um uso para você também, nesse caso, Entendi. Que entendeu? aí eu Então, faria testes de combinações de cores e é, viria qual seria uma resposta mais positiva, vamos dizer assim. aí no Ali. seu caso, esse teste que eu te falei, você mediria a tensão visual. Aham. Então, quanto mais. Aí a gente tem aqueles heatmaps, né? Que são aquelas manchas vermelhas e vão clarear. Então, quanto mais vermelho tiver na região, a tensão visual está mais voltada para ali. Aí, se já tiver no lugar que você quer, Aham. perfeito. Por exemplo, no Google, quando a gente fez o estudo, a gente fez lá né, o robozinho lá, e tinha um determinado espaço lá, que ele ficava, foi na época da pandemia, esse estudo, ele ficava lá perto do álcool em gel, e tinha um corredor comprido por trás, e Aham. ele estava pintado com uma cor fosca, aí a gente fez esse teste de atenção visual, a atenção estava lá para o fundo do corredor. Você ia passar ali e nem ia ver o álcool em gel ali. Aí nós, o que, que nós Entendi. fizemos? No teste, nós colocamos a pintura metalizada, a mesma cor. Aí a atenção foi para ele. Agora, Então, isso com o meu fazer ambiente muito. todo, Entendi. Se você eu usar. peguei e mudei Aham. para verde metálico, o resto tudo igual. Porque também Sim. se eu mudasse o fundo e ele, aí não É. dá para saber. Mas então, na hora que eu metalizei ali, naquele espaço, naquele contexto, eu trouxe atenção para ele, que era o que eu queria. Entendi. Então você utilizou essa ferramenta, você, de É, repente, na arquitetura que você faz até a modulagem 3D, né, do o ambiente, vídeo, isso. o Você óculos de muda realidade virtual. e você coloca ali para ver aquela atenção, onde está a atenção, onde que a pessoa, né, gostou, onde que a pessoa de repente até vai se posicionar ou vai olhar, né? Como é que isso Exatamente. trabalha assim no ambiente? Vamos supor, você falou aí do foco de atenção para aquela coisa que você tinha que chamar atenção, Ok. o álcool naquele momento. Mas estamos no ambiente, estamos querendo analisar aquilo ali, né? Com essa Se for ferramenta que você positivo, falou. se for É, negativo, como aí é você que. já tem que usar o eletroencefalograma ou algum aplicativo desse que simula o eletroencefalograma. Porque o eletroencefalograma você vai colocar os eletrodos aqui no córtex, né? Então
não é invasivo, é só, não sei se você já viu, e aí ele emite sinais, né? Então ele vai gerar lá no computador, vai gerar aqueles gráficos, tipo o eletrocardiograma, que eles vão ser. Você tem que limpar esses dados, porque às vezes você tem o que a gente chama de artefatos, que são os ruídos. Por exemplo, se a pessoa gira a cabeça de uma vez, que tem o eletrocardiograma portátil, que eu te falei, os wearables, né? Você põe, e aí o computador está aqui, o sujeito vai lá com ele na mochilinha nas costas e está lá mandando os dados depois. Então, se ele vira bruscamente, é um artefato. Então, às vezes você tem que limpar. Se ele pisca demais, dá artefato, vai lá. Se eu estou fazendo isso fora do laboratório, estou fazendo na rua, tem vários estudos que estão na rua. Aí passa um carro, buzina, me assustou, também vai dar. Não era pra... é realístico, né? Porque sim. Eu tô... Então, você está vendo, então é muito sutil. E aí, quando a gente vai fazer essa leitura, tem que ser uma pessoa. Por exemplo, se não for uma pessoa da neurociência, que tenha. Mesmo que você vai ter o software, que vai ter para limpar esses artefatos, e gerar um relatório por escrito, falar a pessoa engajou naquele momento ela ficou tensa, naquele momento foi enfadonha, isso a gente vai conseguir ver. Isso a gente legal. consegue ver com a gente. É um estudo bem assim, científico mesmo, com dados. E essa experiência ela não precisa ser presencial, ou precisa, ou eu posso enxergar o 3D e fazer ali, tipo, num óculos de realidade virtual, que eu estou fingindo que eu tô andando, mas eu vou ter aquelas emoções. Pois é, aí se não tivesse fazendo com o EEG lá em campo, em laboratório, que eu isolaria, por exemplo, o estímulo da cor, por exemplo, se eu começasse aquele ambiente ali, um determinado ponto, fica vermelho, fica azul, fica amarelo, e eu vou medindo com EEG. E se eu tivesse com o eye track, eu ia medir a tensão visual também, tá? Agora, se você não tivesse o equipamento, que a maioria não tem, também tem que saber fazer essa leitura do EEG, principalmente, como eu falei. Se você tiver um software porque tem software que simula o eye track, o EEG, o eye track, o EEG, ele simula também, quer ver, o eletromiografia, que você vai, as suas movimentações, por exemplo, faciais e dos músculos faciais, então, ele pega, mesmo que não seja tão evidente para você, se eu coloco o equipamento em certas posições, vai ver se foi uma palestra positiva, se foi negativa. Mesmo que eu não faça assim, eu ria, mas ele pega muito sutilmente. Que entendi. Então, eu tenho software que simula isso. Então, se você colocar lá o seu quadro e for trocando então, no caso da gente, no ambiente, e a pessoa for andando lá, ele vai mostrar exatamente. Na hora que ele estava ali no corredor, ele teve uma surpresa quando ele viu aquele quadro, ele gostou. Mas aí, quando esse elemento assim, que a gente chama de arousal, que é uma energia alta ou baixa, ele não quer dizer se é positivo ou negativo. Porque eu posso levar um susto, morrer de medo, minha energia lá em cima. Eu posso ficar muito feliz lá em cima. Então, se eu tivesse, por exemplo, um monitor cardíaco, isso aí eu meço. Se subir minha frequência, mas aí eu não sei se foi bom ou foi ruim. Então, para saber se foi bom ou ruim, aí você vai conjugando um equipamento com o outro, um que mede valência, se aquela emoção for positiva ou negativa, ou que você vai medir arousal, que é se é energia alta e se é baixa. Então, muito interessante. Por isso eu falei, não tem receita, tem que ver o que você quer ver. Mas tem, se você quiser fazer um equipamento, tem sim. Um jeito de eu ter um vídeo, uma realidade imersiva ali, ou então se eu não quiser estar com óculos e equipamentos, e ele vai simular naquele vídeo todas essas emoções. Vai dar resposta. E já que a gente está falando assim de tanta tecnologia, né, às vezes de realidade até artificial e tal, como que você vê, assim, Ana, a questão da neuroarquitetura e esse impacto, né, na pessoa que está ali dentro, para daqui a alguns 10 anos, né? Porque agora a gente está na Web3,
né, o advento aí, e a gente está vendo que com o metaverso, com o blockchain, novas realidades e novos lugares em que a gente vai viver. Eu gosto de falar assim, se a gente pega, né, o nosso histórico, de quanto tempo a gente fica online durante o dia, eu acho que todo mundo vai levar um susto, né? E eu dei uma palestra, né, em que eu fiz todo mundo pegar o celular e ver quanto tempo. E eu fui perguntando, até que teve um que falou 12 horas. Eu falei, gente, mas você está vivendo mais no digital do que no, né? Você dorme e entra no digital. Porque cadê a sua vida, né? E muitos assim, 6 horas, 10 horas, mas, né, é muito tempo por dia em que eles estão vivendo numa realidade que não é a real, é a digital. E nesse metaverso, em que vai entrar com a sua casa, você vai ter um avatar, você vai ter a roupa, mas muito também o local onde seu avatar vai morar. E aí a gente chega na neuroarquitetura aí também, porque de repente estaremos vivendo em ambientes modulados dentro do metaverso, em que a gente passa até mais tempo do que os nossos ambientes físicos, né? E eu pegando esses dados nessas palestras que eu dei, eu levei um susto. São pessoas... 12 horas eu fiquei assustada. São pessoas bem mais jovens, entrando em faculdade, vamos dizer assim, né? 20 e poucos anos, e eles falando, 6 horas foi a média, mas tiveram uns despontamentos de 10 ou 12 horas, né? De utilização ali de redes sociais, principalmente, né? Então, como é que a neuroarquitetura pode ajudar? Vamos pensar aí no futuro aí, 10 anos, em que essa utilização ainda esteja exacerbada também e que a gente tenha casas em outros lugares digitais, né? Eu acho que ela pode ajudar, ajudaria melhor se tiver uma questão excessiva, igual a gente está vendo que está cada vez mais. Ajudar a pessoa parar um pouco. Você vai ter que expulsá-la um pouco dali uma hora. Eu acho que já é o contrário. A gente vai ter que trabalhar assim para focar ou para morar, né, naquele ambiente virtual. Mas se ela ficar muito muito ali, eu acho que uma hora ela vai ter que desligar daquilo. Então eu acho importante. E outra coisa, mas o crescimento maior que eu acho que vai ter daqui a 10 anos é principalmente nas pesquisas e novas evidências. Porque você vê, se a gente já tem o que temos hoje de realidade virtual, realidade imersiva, que já está favorecendo, então quanto mais isso tudo for evoluindo, a gente vai ter mais pesquisas, né, na área da neuroarquitetura, que vai impactar positivamente da qualidade das nossas escolas, dos nossos hospitais, das nossas cidades, dos nossos ambientes construídos, que vai promover a melhor qualidade de vida, que é o foco, né, em melhores lugares para as pessoas viverem e trabalharem. Então, ela vai contribuir para o ambiente real e no virtual, eu sei que ela vai contribuir para as pessoas ficarem muito, mas quando a gente vier com dados da OMS, aí, quando isso vai começar a prejudicar, que a gente sabe, já tem várias hoje patologias, né, em função desse exagero, né, tecnológico, né, das pessoas, principalmente adolescentes, vai ter que fazer alguma coisa contrária. Então, acho que daqui a 10 anos a gente vai evoluir, mas a gente vai evoluir também para falar, gente, tem vida também fora das telas. Desliguem isso e vamos sair, vamos viver. Né? Eu acho que vai, porque tem tido muito esse movimento também, né, Marcelo? Sim. Não, foi legal que você colocou logo no início, né, que a questão da neuroarquitetura é o bem-estar. E aí, quando a gente fala sobre isso, e você fala, não, a gente vai ter que entender quando parar e como, de repente, fazer esse equilíbrio. Porque, um break aí, bom, né? Não sei. E a pessoa, assim, a gente conseguir tirar, né? Porque se ela quiser, ela volta, né? Lógico. Sim. Mas ela entender, né? Então a gente tem que passar isso, porque ela precisa sair dali um pouquinho, né? Exatamente, fazer esse mix de uma neuroarquitetura no ambiente de metaverso e essa neuroarquitetura no ambiente físico, para que essa pessoa ela consiga equalizar essas duas vidas dela, né? Esses dois momentos dela, e saber onde parar, né? E ter um bem-estar, que é esse ter uma vida real, né? Ela precisa ter uma vida real. Exatamente. Que a máquina potencialize
né, as nossas capacidades, mas também nos limite, né, e nos coloque né, numa situação que não é refém, possível. né? Refém Exatamente. dela, né? Porque assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, sabe? Uhum. Porque a gente sabe dessa tendência, igual a gente falou agora, de aumentar, mas já está bem exacerbado, né? Já É está. verdade. Daqui a 10 anos, por exemplo, igual a questão de torres de celular, tá? Que emite energia eletromagnética, por exemplo, Uhum. tem países da Europa que já controlam, né, essa plantação de torres, né, dessa radiação, apesar que está mudando toda a tecnologia, mas já estava acontecendo isso, Uhum. né? Então, assim, a velocidade, resolução, armazenamento, interação, a gente sabe que vai ficar cada vez mais realista aumentar, né? Sim. Mas, né, a que preço? Então, É. eu penso muito É. nisso, tá? Eu acho que a gente é tudo muito novo, né, Ana? Eu Muito acho que novo. assim estamos no início, a nossa geração de repente iniciou. Tem a televisão, tem a Web 1, que é a internet, depois a Web 2, que são as redes sociais, agora a Web 3, que são as redes sociais e as relações descentralizadas. Então, nós participamos de vários inícios, de várias mudanças de comportamento, né, principalmente, né? Sim, A forma como o ser humano interage e se relaciona. E essa é mais uma, né? Mas, na minha opinião, é uma que veio para ficar e a gente tem que se entender nisso. com certeza. Né? Agora, certamente, assim, na minha opinião, a maior contribuição vai ser para as pesquisas. Para as pesquisas vai ser maravilhoso. Inclusive, já tem pesquisas, né? Tem a Case, que Uhum. é um ambiente que eles fazem simulação, é, essa simulação também, e traz essas questões sensoriais, bem essa realidade, né? Essa, esse ambiente mais realístico, né? Então, é bem interessante essa forma de pesquisar, porque, né? Sim. Aí, olha, você isola estímulo, você junta, então vai ser bem Você tem interessante. muito mais mapeado, e eu acho acho que a grande questão é não só o mapeamento, mas a singularidade. Você vai mapear a Marcela. Você vai entender a Marcela num nível que é assim, quase que completo, como ela reage, Quase, né? quase como é que teve a pesquisa da Monique que ela foi colocar no médico, está até no nosso livro, da doutora Marmoni, que ela foi colocar um senhor, né, a pesquisa idosa, aí foi colocar o EEG, né, para fazer pesquisa, ele falou, menina, você está fazendo, como é que está fazendo, você está, como é que está querendo saber, como é que ele usou o termo, foi tão engraçado, ele falou, detector de mentira, só usando detector de mentira aqui comigo. Vai saber de tudo, mais do que Foi isso. ele falou assim, então, mas ele até brincou, que é médico também, falou assim, quer dizer que tá por aí, né? Então se for da Marcela aí, nós vamos ler até a alma aí da Marcela. Mas eu acho que é isso, é personalizado, não é assim, porque as pesquisas têm um grupo estatístico, né? E aí tem sei lá, uma amostra, vamos dizer, aí pega faixa etária, pega gênero, pega não sei o quê, pega não sei o quê, mas eu acho que no futuro Essa individualização isso. e é uma exposição, né? A gente Sim. tem questões também, né, de segurança de dados, embora, né, isso aí, se for um trabalho de arquitetura, vai ter que ter o compromisso do arquiteto de não divulgar. Por exemplo, eu estava, só para você ter uma ideia, eu Uhum. estava fazendo aula prática da minha especialização em neurociência, tá? É lá em Recife. E aí a gente estava estudando neurofeedback, e para você ter uma ideia, tem informações que o neurofeedback, das respostas, né, do neurofeedback, que a gente estava vendo lá, daqueles dados que são coletados daquelas ondas, Uhum. tem bem sutil, tá? Mas o nosso professor é um pesquisador que está há 20 anos nessa área, então você consegue ver se a pessoa foi abusada. Você vê
Histórico. Pois é, e aí, então é uma coisa muito sigilosa, né? E assim, então, não é muito pessoal, então a gente também vai ter que ter cuidado, né? Com essa Com informação certeza. aí. Ana, estamos chegando no final do nosso Vamos, papo. Olha, eu já dei uma temos olhada aqui, já 1h20, menina, já já temos que estamos um passar. tempinho aí trocando ideia. Mas vamos chegar para as rapidinhas aqui para a gente Vamos encerrar. lá, vamos lá. 3 referências ou influências suas na neuroarquitetura. Na neuroarquitetura, olha, eu gosto muito dos meus cientistas, porque vai influenciar. Então, a doutora Rafaela Veronese, que é até a neurocientista do nosso grupo, eu gosto Legal. muito que ela fala, uma fala dela, que é a seguinte, que a neurociência, estando aplicada no nosso trabalho, no nosso dia a dia, ela não serve para nada. Não adianta eu ficar falando de sinapses, neurônios, enfim, falando aqui de amígdala cerebral, de encéfalo, né? E se eu não conseguir aplicar isso no meu dia a dia. E essa linguagem, né, é quanto mais acessível, a gente pode falar, sim, da neurociência de uma forma simples, mas científica. Eu não preciso de ficar... Logicamente que tem algumas nomenclaturas, se a gente for aprofundar, às vezes no artigo científico, é diferente. Sim. Mas numa aula, numa conversa, a gente pode ela ser totalmente científica, uma linguagem muito simples. Então, é algo que eu trouxe muito para mim, no meu trabalho, principalmente nas aulas, e né, para a gente também com o cliente, na arquitetura, ele entender o que a gente está usando, por quê. Então, eu acho muito importante isso. Outra influência interessante é a arquiteta, a doutora Vilma Vilarouco, também é coautora do nosso livro. Ela, uma professora, assim, ela foi orientadora de mais de 100 alunos, então, infelizmente, ela faleceu de Covid. Nós fizemos a especialização juntas e ela deixou um legado assim, enorme e foi pioneira muito na questão de trazer a neurociência aplicada à arquitetura dentro da universidade, dentro do laboratório. Ela tem até uma pesquisa que a gente também está no nosso livro, da dissertação dela de doutorado, que ela fez um trabalho com cegos, então é bem interessante também, eles percorrendo um trajeto dentro da cidade, né? Então é uma grande referência, uma estudiosa, e foi uma perda realmente muito grande para nós da neuroarquitetura. E outra referência, né, eu vou trazer também um neurocientista, esse mais conhecido, Eric Kandel, né, que ele também foi premiado, né, Nobel, né, em 2000, né, mas eu tenho um carinho muito especial e me influencia muito justamente por essa linguagem, pela, né, inteligência dele, por trabalhar tão bem assim, as emoções, memórias. Então, é uma referência para mim também, o Kandel. Legal. Boas referências, né? E estou com vontade de ler esse livro, né? Você deu referências muito até próximas a Vou você. Vou passar os livros aqui, se vocês isso quiserem. Isso aí. Depois a gente deixa anotado o livro e o link para as pessoas poderem comprar. Aqui veio uma pergunta, olha. Quais os livros essenciais que você indica para o aprofundamento no assunto? Perguntou a Vitória. Vitória, só me responde, por favor. Tudo bem, primeiro, seja bem-vinda. Eu queria saber de você, está em que nível assim, da neuroarquitetura? É seu primeiro contato ao básico, é intermediário, é avançado? Assim, neurociência e arquitetura. Escreve para mim rapidinho, para a gente só ver. Essa era uma das nossas perguntas, mas é bom que está todo mundo alinhado aqui, né? E todo mundo já está curioso por saber realmente onde se aprofundar, né? Que eu acho que isso é interessante, né, Ana? Onde ler a pessoa quer aprofundar, mas ela está no início, né? Ela quer no início. Vamos ver se a Vitória responde aqui para a gente no chat. Bom, eu vou falar alguns livros, tá? Enquanto a Vitória não responde, que eu acho, quais livros que eu acho que seriam legais, né?
eu vou falar, não é puxando, é intermediário que ela está. Então ótimo. Vou passar aqui então para você. Acho que os que eu separei aqui vão ser bem legais para você, Vitória. O nosso livro, Neuroarquitetura, Neurociência no Ambiente Construído, não é puxar a sardinha para o meu lado, tá, gente? Mas é porque o nosso livro, ele já tem 2 anos, ele está quase o tempo todo como o mais vendido no site da Amazon, no segmento de estudo e ensino da arquitetura. Então, a gente tem umas 125 avaliações, então realmente foi um livro que é um livro que eu já ouvi professores na neuroarquitetura falar que é uma cartilha. Então, eu indico o nosso livro, tá? De minha coautoria, então, Neuroarquitetura, Neurociência no Ambiente Construído. A gente vai falar dos princípios da neurociência, tá, Vitória? A gente fala, inclusive, para quem é leigo também, dessa linguagem acessível, né? Porque, afinal de contas, a maioria de nós é do design, das artes, da arquitetura, né? Da história. Nós não somos lá das ciências biológicas, então a gente tem que ser científico de uma maneira clara, objetiva e empática, né? Com os nossos pares. Então a gente teve cuidado com isso. Em seguida, a gente define e contextualiza a neuroarquitetura, tá? Depois a gente traz umas apresentações práticas, né? Uhum. Então tem as nossas pesquisas científicas de nós autores, e por último a gente aborda o mercado da neuroarquitetura, né? A gente sai um pouco da academia e vai para o mercado, né? E sempre, né, a gente já lança aquela pergunta do futuro, porque a gente sabe que daqui a uns 5 anos vai estar muito diferente. Outro livro, então, que é interessante é o do Candel, que eu falei, né? Que tem o documentário também, da gente em busca da memória. O documentário é muito interessante, se vocês colocarem lá no Google, ele está lá aberto, vocês vão poder assistir, já está traduzido para o português. É bem interessante, ele foi Nobel, então, de Fisiologia ou Medicina em 2000, né, pela descoberta dele envolvendo a transmissão de sinais em células nervosas no cérebro humano. Mas o que eu gosto muito do documentário é como ele trata as emoções, as memórias de longo prazo, e ele fala uma frase muito interessante, tá? Somos o que somos em consequência do que aprendemos e lembramos, né? Então, tem essa viagem mental, né, do tempo que é oferecida pela nossa memória, nós não teríamos conhecimento da nossa história pessoal. Uhum. Aí, se vocês quiserem assistir também, até tem um vídeo também aberto no YouTube, do paciente HM, vocês vão entender bem essa questão da memória. Você pode colocar lá, paciente HM. Paciente HM. HM, Henry Molesto, alguma coisa assim, mas é porque a gente faz tanto paciente HM que fica. Mas se você tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato com a Marcela, que eu mando os links, tá, para você. Com certeza. E um terceiro livro relacionado aqui às artes, às cores, né, que é uma abordagem das cores, né, sob a ótica da neurociência. Eu tenho até ele aqui, né, é esse aqui, ó, a comunicação com cores, uma abordagem científica pela percepção visual, né, e esse livro, a autora é a Paula Tillag, escreve-se Tillag, mas é Tillag húngaro, tá? Então, é um livro que é bem, como é que eu posso dizer, ele tá bem contextualizado para a nossa live aqui de hoje. Então, eu passei para vocês de neuroarquitetura, um de neurociência e um de cores. Ficou bem completo, e depois eu vou colocar na legenda aqui todas essas referências que você está passando para a gente não perder, e vou listar tudo direitinho. E ótimo. Ana, para quem está começando nessa área, qual seria um conselho que você daria e que você pensa assim, cara, teria sido interessante se eu tivesse recebido esse conselho quando eu comecei a estudar ou me aprofundar ainda mais na neuroarquitetura? O que você falaria para esse novo profissional? Olha, então eu vou falar em relação à neuroarquitetura, porque tem muitas pessoas realmente que estão já na graduação com esse olhar, né? Muito legal isso, meus parabéns. Bom, então, primeiro, gente, estuda muito neurociência. A gente já estuda, a arquitetura já estuda, ou então já somos profissionais dessa área de arquitetura, design, arte. Não que a gente não vá continuar estudando,
Mas a partir do momento que eu tenho que aplicar neurociência, por nada, Vitória, na arquitetura, né? Que é uma outra ciência complexa, então vamos estudar muita neurociência, tá? E não fique repetindo assim o que falam, né? Eu falando, você tem que entender, né? O que você está falando. Então questione mesmo, igual quando eu estou dando aula, igual eu estou conversando aqui, questione, porque as pessoas percebem, e principalmente as da comunidade científica, né? Se você está repetindo é igual papagaio, e isso pode banalizar a nossa própria neuroarquitetura, que eu sei que quem entra nesse universo ama tanto. Então, a gente tem cuidado, né? E, além disso, né, ao estudar a neurociência, né, principalmente, você vai ter, né, competência, segurança, autonomia para desenvolver um bom trabalho dentro da neuroarquitetura. Bem como você vai desenvolver seu senso crítico para definir a sua própria jornada nessa área. Se você quer aplicar, trabalhando com as evidências, se você quer entrar nas pesquisas, se você vai criar seus desenhos de pesquisa, quais equipamentos você precisa usar, enfim. Então, quanto mais você estudar a neurociência, mais, né, você vai ter esse senso crítico para fazer sua jornada, porque são vários caminhos aí que você pode seguir, né? Não tem que fazer assim ou assim. Tem que fazer certo, que eu digo, fundamentado na ciência, né? Legal. Então, esse é o conselho que eu dou para você. E Ana, para as pessoas que querem te encontrar, seguir o seu trabalho, até depois ver mais informações sobre o seu livro, como é que elas fazem para te encontrar? Suas redes sociais, site? Tá. Marcelo, deixa eu só falar uma coisa também que eu tinha até deixado aqui dessa orientação antes de eu falar das redes, que a gente já extrapolou um pouco, mas é porque muita gente me pergunta se deve fazer pós-neuroarquitetura, porque eu falei da neurociência e eu dou aula na pós-neuroarquitetura, né? Então eu vou responder para vocês, sim, principalmente para quem está iniciando, tá? Mas para quem ainda tem, ou para quem ainda tem muitas dúvidas e ainda não conseguiu organizar e linkar as informações desses conhecimentos que ela já está adquirindo, né, ao longo dessa trajetória. Agora, se a pessoa quer se aprofundar mesmo, né, um pouco mais, eu sugiro a pós na neurociência, tá? E daí para frente, né? Aí a jornada é dessa, ela vai fazer mestrado, ela vai fazer doutorado, aí vai depender. Mas é isso também eu quis trazer, Marcelo. Desculpa ter voltado, mas é porque as pessoas perguntam muito, tá? Bom, agora os contatos, né? Eu tenho 2 perfis, o Genarc Brasil, no Instagram, que é G de grupo, N de neurociência e arte e arquitetura. Genarc Brasil, Grupo Científico de Neurociência e Arquitetura do Brasil. Nós temos também, eu tenho também o perfil do escritório, @naobra arquitetura, tá? E estou à disposição e também queria convidar tanto a Marcela como todos vocês, né, para participar do Genarc Brasil, se fizer sentido para vocês. O nosso grupo já tem 3 anos, então ele começou lá em 2020, na pandemia, como eu falei, e ele é aberto, tá? Vocês podem participar sempre que quiserem, não tem aquele vínculo de ser todo mês. A gente tem encontros mensais online, 100% ao vivo, temos pessoas de outros países também, mas ele é todo em português, são brasileiros, pessoas na Irlanda, pessoas na Austrália, pessoas na Bolívia, além do Brasil de norte a sul. E é interessante que o nosso grupo tem desde graduandos, tá, pessoal? Professores, especialistas, mestres, doutores. Então, e a gente, com a nossa metodologia, a gente trabalha com nivelamento para que todos participem e aproveitem, né, absorvam o conteúdo, porque a gente tem essa forma amigável aí de compartilhar o conhecimento. É para troca, né, de aprendizado. O grupo é mais troca, porque Tá. Exatamente, o nosso objetivo é uma construção coletiva, neurociência e arquitetura, né? Então todas as pessoas que participam mesmo. Quem vier vai ver que é câmera aberta, tem um espaço para debate, enfim. E o nosso próximo encontro, né, vai ser no dia 30 de novembro, e a gente vai dar até uma coisa. E coincidentemente, o tema vai ser a cor na sala de aula. Nossa, então.
A nossa palestrante convidada, porque a gente sempre tem uma palestrante convidada de renome, a Paula Emmer, ela vai apresentar a dissertação de mestrado dela sobre STEM. Ela é arquiteta e fez, né, a especialização em o mestrado em neurociência, e a dissertação dela é com foco nesse tema, então vai ser bem legal. Então, parece até que a gente combinou, então já fica aí o convite extensivo aí para o GN Arc Brasil, né? Que vai trazer aqui Brasil. Isso, vai trazer esse grupo para discussões, e a cor aí, você vê que está sempre muito presente. As pessoas gostam muito de falar sobre cor. Exatamente. E a gente vai ver mais exemplos práticos e mergulhar mais nos artigos, na parte teórica, né? Enfim, né? Vai ser bem legal. Então, Ana, quero te agradecer muito essa troca aqui. Acabou que a gente conversou bastante, mas acho que o papo estava tão legal e tem tanta informação que ficou muito gostoso. Muito obrigada pela troca, adorei as referências, vou anotar tudo, já vou ver os documentários, né, que você mandou e os livros. Então, olha, tô aqui com muita coisa para ver. Acho que o pessoal também gostou aí bastante, porque como o seu grande conselho é continue estudando, continue procurando, né? Faça a pós-graduação e tal. Então, acho que essas referências que você deu inicialmente, acho que já vai dar um bom pontapé inicial. Quem tem interesse de saber um pouco mais ou de adentrar um pouco mais na neuroarquitetura. Obrigada. Obrigada a você, grande honra mais uma vez estar aqui com você, com todos vocês, pessoal, e mergulhe nessa neuroarquitetura e não deixe, gente, a neuroarquitetura ser banalizada. Então, estudemos, viu? Beijo grande, Marcelo. Beijo, pessoal. Até a próxima. Pessoal, a live fica salva aqui no nosso IGTV, no Instagram, e também depois vai ser editada e colocada no YouTube com todas as referências, né? E as informações que a Ana passou. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente e curtido com a gente aqui essa troca. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau.